ministro do Supremo, Edson Fachin, decidiu soltar o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala. Ele estava na carceragem da PF em Brasília. Fachin ainda determinou que Loures use tornozeleira eletrônica e permaneça em casa à noite, nos finais de semana e nos feriados. Familiares do ex-assessor, né, só lembrando, do ex-deputado, né, afirmam que ele estava passando por situação análoga à tortura para delatar Michel Temer. A família ainda relatou que Rocha Loures está há 17 dias sem ver, viu, Vera Magalhães? A luz do sol. O que você achou dessa decisão? Bom, o Supremo claramente está querendo pôr um pé no freio aí na coisa das prisões, né? O Fachin não só devolveu o mandato ao AS, o Marco Aurélio, como na mesma decisão negou um novo pedido de prisão, no mesmo dia em que o Fachin revogou a prisão preventiva do Rocha Loures. Ele tem uma série de circunstâncias ali que ele tem que cumprir, vai ficar com tornozeleira, não pode deixar o país, não pode ter contato com ninguém investigado, todas aquelas restrições que a gente já conhece de outros investigados na Lava Jato. Mas o Supremo claramente está querendo terminar com as tais prisões alongadas, né? Eu acho que é uma guinada, é uma mudança de paradigma aí, que vem depois, acho que de tanto questionamento dessa delação da JBS. Vamos ver como é que vai ser, como é que vai ficar. Quanto a essas alegações da família do Rocha Loures, eu acho que ainda carecem de comprovação, Patrick. Duvido que o cara estivesse há 15 dias sem ver a luz do sol, mesmo porque nesse período ele já foi levado para depor, já depôs fora de lá. Então isso aí me parece mimimi. Não acredito que haja esse tipo de violação aos direitos humanos no Brasil. Então vamos ver o que a chefia da carceragem lá, do presídio fala e o que a PF fala, mas me pareceu um pouco de exagero da família do Rocha Loures. E para você, Andreasa? Vocês se lembram que na semana passada, por ocasião dessa votação no Supremo, para rever ou não, primeiro, se o plenário, se o relator poderia homologar a delação, no caso o Fachin, ou o plenário, e de modo geral para rever a possibilidade do Supremo analisar e rever os termos da delação, a gente falou que no final das contas ficou mantido como estava, mas que haveria efeitos informais no modo como as delações e as consequências das delações seriam tratadas. Essa é uma delas. Tecnicamente, o Fachin está certo ao soltar com condições o Rocha Loures. E por que ele o faz? Primeiro, porque é uma prisão preventiva que já se alonga. De fato, se alonga. E aí você vai ver os motivos para que uma prisão preventiva se mantenha. Ele não oferece riscos à investigação. Essa é a verdade. Tudo que se poderia destruir em termos de investigação já terá sido destruído. O sujeito não oferece riscos à investigação. Isso é uma coisa muito clara. Mas a prisão dele, preventiva, é fundamentada exclusivamente em delações premiadas. Delação premiada é um instrumento, um instituto muito importante, mas ele não configura prova. Nesse caso, então, não configura mesmo. Então, sem dúvida nenhuma, o Supremo, nesta ação, tenta recolocar um pouco de ordem na casa e pegar a rédea para si, porque a rédea da Lava Jato estava com o Ministério Público. E é errado. Quem tem que comandar, quem tem que dar o norte, quem tem que apresentar os limites, as normas, é o Supremo Tribunal Federal. Então, sem dúvida nenhuma que a Vera tem razão. É isso, o Supremo redeando de novo o processo com correção. É preciso fazer uma crítica aqui, inclusive com base num excelente editorial do Estadão essa semana, para deturpação do que seja a delação premiada. Isso precisa ser discutido, rediscutido. A delação premiada precisa ser um gatilho, um ponto de partida para que o Ministério Público investigue e aprofunde as investigações em busca de provas. Não pode ser a linha de chegada.
não pode ser um instrumento a serviço da preguiça, como tem sido no Brasil. O que acontece em casos como esse é que você tem uma delação premiada muito impactante e você se dá por satisfeito com isso, oferece denúncia com base exclusivamente nisso e não tem provas. Resulta nessa denúncia do Janot. Uma denúncia sem substância, Andreasa, contra o próprio Rocha Loures. No caso do Rocha Loures, não foi só delação, né? Tinha o vídeo dele pegando o dinheiro. Então não foi flagrante pelo tempo, porque já tinha se passado o tempo do flagrante, mas aquilo foi conduta, foi considerado na decretação da prisão preventiva. Ilação. Não, delação na... Ilação, né, Vera? Ilação? Ilação. Que tinha 500 mil reais lá? Você tem... Você não tem motivos para o sujeito ficar... Bom, havia os 500 mil reais, mas a origem de que seria para aquele fim, para comprometer o presidente, para fazer um jogo, não tem. Não, mas para o cara pegar 500 mil de propina, ele não, no caso dele, não precisava ir para o presidente. Ele pegou, então tem um ato dele. Sim. Então, e aí, por isso, ele está sendo investigado. Ponto final. Assim, para manter a prisão eu não digo, mas a decretação da prisão não foi só em delação, é isso que eu estou dizendo. E vamos ouvir o... Ah, sim, sem dúvida. Vamos ouvir o que pensa sobre essa questão o Marcelo Madureira. Em primeiro lugar, eu quero saber se em todas as restrições que foram impostas ao Rodrigo Rocha Loures, né, além de usar a pulseira eletrônica, ficar em casa, se ele pode carregar malas, né, durante esse período, né, de malas em pizzarias. Eu acredito que não. Agora, eu acho que de uma maneira geral... Fala, Andreasa, diga. Ele pode carregar mala, só não pode carregar mala ligada ou repassada por qualquer das pessoas envolvidas na investigação. Porque pode ser que seja uma mania dele, né? Que é o hobby dele, ele fica o dia inteiro em casa carregando mala para lá e para cá. Parece que ele justifique, então, na ocasião, né, do vídeo, do famoso vídeo dele. Agora, o meu sentimento, que me preocupa de certa forma, principalmente juntando aí com o caso Aécio Neves, é um certo, digamos assim, arrefecimento, né? Um certo refresco com relação à dureza, né, das investigações, que o fato é o seguinte: quando o indivíduo é preso dessa maneira, é para que ele evite dele dificultar as investigações, que esconda provas e pressione pessoas, essa coisa toda. Eu não sei, né, até que ponto o Rodrigo Rocha Loures, mesmo que esteja trancado em casa, ele não, de certa forma, ele não consiga intervir nesse processo todo, ou consiga intervir nele, quer dizer, ele possa receber telefonemas e coisas, avisos, recados de pessoas, que seria diferente se ele estivesse preso, né? Me parece que ele é uma pessoa assim muito suscetível, né? Um cara psicologicamente muito frágil, principalmente por isso que ele estava preso. O grande medo era ele de contar mais coisas, fazer mais revelações. Eu fico só preocupado com esse aspecto, né? Por que né, o Marco Aurélio Melo resolveu soltá-lo, né? Uma vez que eu também acredito, como a Vera, que ele não era, assim, estava sofrendo tanto na Polícia Federal. Foi o Faquin, né? O Marco Aurélio mandou não prender o Aécio. Que é o assunto que a gente vai falar já. Nossa, enfim, caramba, desculpa. É geral. Confusão entre juízes. Mas enfim. Agora, tem uma coisa que eu queria acrescentar, relativamente à denúncia da família do Rocha Loures. É evidente, a Vera tem razão, que pode haver ali algum exagero, algum excesso, mas a própria condição da carceragem da Polícia Federal indica que tem sentido, não há lugar para banho de sol. É evidente que o cara não está 20 dias sem ver a luz do sol, mas ele não tem espaço para aquele tradicional banho de sol, para, digamos, esticar as pernas. Isso é detalhe, é evidente que ele não está privado desses direitos, sempre se dá um jeito para isso. A questão é outra, e precisa ser apurada mesmo. A família desse senhor alega que ele estava preso sendo pressionado. Tortura também é um exagero, é uma barbaridade. Análogo à tortura. Dizer que o cara está sendo torturado. Não é isso. Mas que é possível que ele esteja submetido à pressão para delatar, e a família é explícita, hein? Na denúncia, na acusação. Para delatar o Michel Temer. Não é para delatar, para delatar o Temer. Palácio?
Pode ser recado, mas exatamente por esse motivo que tem que ser investigado. Outro tipo de pressão. É por isso que tem que ser investigado. Isso não pode ficar assim, porque se eles estiverem mentindo, eles têm que pagar por isso. Isso é investir contra a Lava Jato. Bom, gente, vamos falar agora de Aécio. Quer fazer alguma colocação, Madu? Vai lá, claro. Não, só isso. Ele em casa, ele pode sofrer outro tipo de pressão de outro lado também, só isso. Né? Ele não fica Essa é uma reportagem que eu acho que a gente tinha que fazer, os canais, as revistas, os jornais. É uma reportagem que está por ser feita. Se essa restrição de não ter contato com outros integrantes da mesma quadrilha tem como ser verificada e se ela está sendo cumprida em algum dos casos da Lava Jato, eu duvido. É lógico que você pode mandar um recado, você manda recado pelos advogados, você manda... você consegue ter contato você estando preso. Imagina solto, gente. Não tem... É o tipo da cláusula inócua desses mandados de soltura. É totalmente inócua.